Então, né? Então, pronto. Bom dia mais uma vez, né? Gravando agora, sim, a frequência lá, Matheus, né? Marlúcio, presente, presente, bacana, parabéns. Então, gente, mais uma vez reforçando. A partir de agora, terceiro bimestre, as atividades é resolver a lista de exercícios, tranquilo? Então, correr atrás. Os que estão mandando, estão conseguindo mandar. Tem gente que está em dúvida que não sabe como mandar. Aí eu oriento direitinho, fiz até um vídeo passo a passo como enviar as atividades. Então, você que está conseguindo fazer, acompanhar, assistir, tendo acesso, copiando e mandando, então aproveite para mandar agora a atividade, como é bem orientado lá. Lá está bem claro. É mandar as atividades, tranquilo? Os exercícios, a lista de exercícios. E aí, gente, alguma pergunta? Como a gente tinha deixado semana passada, né? Movimento vertical. A gente tinha dito que hoje, basicamente, iam ser questões, resolver exercícios, trabalhar para finalizar esse assunto. Tranquilo? Vamos lá? 8h10, né? 45 alunos. Então, finalizando o assunto, movimento vertical. Vertical. E aí, gente, alguém, vamos lá, iniciar a aula de hoje, né? Já com a primeira pergunta, valendo qualitativo, a participação aí, né? Ó, abreviadamente, movimento vertical, MV, movimento vertical. Quero saber, alguém tem alguma dúvida? Da semana passada a gente deixou uma listazinha de questão com 5 questões, 5 questõezinhas para você resolver lá. Então, vamos lá, gente. Alguma pergunta? Nesse primeiro momento, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Cadê William, que sempre participa, né? Thalita, cadê os demais alunos? Então, vamos lá, Isaac, Caio. Ó, basicamente, semana passada, a gente deixou, então, vou enumerar, né? Essa questão foi da semana passada. Para a gente voltar ao vídeo, né? Iniciar, começando, pegando o ritmo. Então, vou voltar desde a questão da aula passada. Então, a questão da aula passada era o seguinte. Tinha um menino, pegava uma pedra e atirava essa pedra para cima, certo? Atirava a pedra para cima. E ele queria saber, essa pedra vai demorar um tempo de 10 segundos. 10 segundos para subir e descer. Ou seja, isso daqui é um intervalo de tempo, é o delta T. Em 10 segundos, ela vai subir e descer. Pronto, a partir daí eu já faço a primeira pergunta. Se ela leva, se ela demora, se dura 10 segundos, duram 10 segundos para a pedra subir e descer, observação. Isso é o tempo de subida mais descida. Se levam 10 segundos, demora 10 segundos para essa pedra subir e descer, qual é o tempo de subida? O tempo de subida é quanto? Pronto, Caio colocou lá no chat, né? E aí, alguém quer falar aí no microfone? 5 segundos. Parabéns, Caio, Camila aí presente, né? Então, gente, 5 segundos. Por quê, professor? Porque a pedra vai subir, 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 vai atingir uma certa altura máxima. Aí alguém pode perguntar, e qual é essa altura máxima? Foi até questão levantada semana passada. Alguns alunos disseram, tá, professor, mas depende da força do menino. Ele está dizendo aqui qual é a altura. A questão não diz a altura. A altura pode ser meio centímetro não, pelo amor de Deus, né? Meio metro, 1 metro, 2 metros, 10 metros. Então, a altura, ela vai depender aí, certo? Mas se depender de qual seja esse valor, a altura máxima, ela vai subir, subir e atingir uma altura máxima. Quando ela chega lá em cima, atingiu a altura máxima, qual é a velocidade na altura máxima? O que acontece? A velocidade lá em cima, na altura máxima, é de quanto? E aí? No chat ou no microfone, ninguém? Na altura máxima, a velocidade é quanto? Caio, parabéns, Caio, 0. Por que a velocidade na altura máxima é 0? Tá, professor. Foi até a brincadeira que disseram na aula passada, né? Tudo que sobe tem que descer. Então, essa pedra vai subir, subir, subir durante um certo tempo. Quando atingir a altura máxima, ela para. Ah, professor, por que ela vai parar? A brincadeira que disseram, né? Porque vai voltar, professor. Tudo que sobe, desce. Então, depois de um certo tempo de subida, ela para agora retornar, para agora voltar. Então, ela vai subir e depois vai voltar e descer. E Caio respondeu aí, tá, professor, se o tempo total de subida mais descida são 10 segundos, então significa que ela vai demorar 5 segundos subindo e depois, na volta, 5 segundos descendo. Então, primeiro vai ser a subida, ela vai subir, lá em cima, na altura máxima, ela para e depois volta descendo. E vai gastar o mesmo tempo. Na descida, gasta o mesmo tempo.
Ou seja, o tempo de subida mais a descida são 10 segundos. Significa que a subida é 5 e a descida é 5. 5 mais 5, 10. Alguma dúvida nisso, gente? Então, nesse primeiro momento, é entender isso, certo? Ah, professor, a bola foi lançada para cima. A pedra, no caso, né? Eu quero saber, ela foi lançada com que velocidade? Essa velocidade aqui embaixo é velocidade inicial ou velocidade final? Foi a pergunta de uma moça ontem, com dúvida, perguntando dúvida de questão para responder. Ela perguntou, professor, como é que eu vou saber se isso daqui, essa velocidade embaixo, vai ser velocidade pronta? Olha lá, o Pedro Henrique respondeu, vai ser velocidade inicial ou velocidade final? Gente, sinceramente, não existe uma maneira de decorar, uma forma. Ah, professor, um macete aí para a gente decorar. Não, não tem nada criterioso assim, à risca, para você decorar. Ah, como é que eu vou saber o que é inicial, o que é final? É só questão de interpretação. Então, muitos alunos aí já estão de parabéns, porque está sabendo a física bem direitinho, ou seja, as fórmulas, está sabendo a matemática direitinho, ou seja, montar as equações. Sinceramente, na altura do campeonato, primeiro ano do ensino médio, tem gente que ainda não sabe montar uma equação. Está lá o meu filho, 6 anos não, o outro, mais velho, de 11 anos. Está começando a trabalhar equações, montando equações. Então, gente, basicamente, aqui no ensino médio, você trabalha com equações, funções e a física que a gente está vendo. Então, lá na matemática, tem que dar uma revisãozinha. A gente vem trabalhando aqui várias vezes, né? Revisando dentro da medida do possível, né? Mas é alertar aí e dar parabéns aos alunos, que muitos já estão sabendo bem direitinho a matemática, estão sabendo bem direitinho a física. E nessas questões aqui, é mais questão de interpretação. Lá no contexto, na situação, você vai interpretar, ou seja, não tem mistério nenhum. Não é nada de misterioso. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou decorar? Existe uma forma? Existe uma macete? É questão de interpretar. Pelo interpretar a situação. O que está acontecendo? Ah, professor, a pedrinha foi lançada de baixo. Então, esse foi lançado, foi arremessado, ela foi jogada. Dá a ideia de uma situação inicial, no começo, de onde partiu, de onde iniciou, de onde começou. Logo, como o Pedro disse, é a velocidade inicial. Simples assim. Aí um aluno pode dizer alguma pergunta, gente, eu ia já dar a resposta, mas eu vou deixar aberto para a pergunta. Alguma pergunta sobre definir o que é inicial e o que é final, onde é inicial e onde é final? Nenhuma pergunta, então eu vou dizer. Algum aluno pode dizer, ah, professor, pronto, já entendi, bacana demais, vou anotar aqui no meu caderno. Sempre embaixo a velocidade vai ser inicial. Isso é verdadeiro ou falso? Pronto, pode ser uma questão de Enem, uma questão teórica. Sempre lá no solo, de onde eu vou me orientar no solo, sempre vai ser velocidade inicial, embaixo sempre vai ser velocidade inicial, sim ou não? Verdadeiro ou falso? E aí? Ninguém? No chat, nem no chat? Embaixo sempre vai ser velocidade inicial, verdadeiro ou falso? Então, se embaixo sempre é inicial, em cima sempre é final? Não, Verdadeiro. não. Como é, Eduardo? Diga lá. Verdadeiro? Não, não é, não é não. Você no microfone e o outro lá, Pedro, no chat colocaram, mas parabéns pela participação. Isso é ponto qualitativo, né? Mas não é, tá vendo? Começamos o diálogo aqui, compartilhando, né, a conversação. Então só funciona assim, gente. Não é. Ah, professor, então é uma regra. Sempre. Iniciais, situações iniciais que são embaixo. Não, porque eu posso lançar a pedra de baixo. Se eu lançar a pedra de baixo, aí é inicial. Agora, se eu estivesse lá em cima, o Curizinho está lá em cima na falésia, lá no Cabo Branco, ou em cima de um prédio, e ele jogou de cima, aí a inicial vai ser de cima. Então, gente, não importa onde eu esteja, tranquilo, Eduardo e Pedro, não importa se eu estou embaixo ou se eu estou em cima. Ah, professor, sempre inicial vai ser embaixo. Não. Ah, então sempre inicial vai ser em cima. Também não. Depende da situação. Começou, ele lançou lá de cima, então vai ser inicial lá em cima. Então, gente, essa ideia de lançou, jogou, arremessou, soltou, largou, é a ideia de onde vai começar, de onde vai iniciar, de onde vai partir. São situações iniciais. E essas situações vai ser dito no enunciado. Lançou de baixo, então embaixo começa a inicial. Lançou de cima, então em cima vai começar a inicial. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, eu tenho essas noções. Ah, professor, aí eu quero saber, a pedrinha foi lançada para cima com que velocidade? Já sabemos que é a velocidade inicial. Se ela vai ser lançada, tudo vai começar aqui embaixo. Então, em cima é final, embaixo inicial. Aí eu quero saber, qual é a fórmula que eu vou usar? Qual é a fórmula que eu vou usar?
Vou colocar aqui no cantinho as fórmulas que eu uso no movimento vertical. Quais são as fórmulas que eu uso? Não, antes de quais? Quantas? Quantas fórmulas eu tenho no movimento vertical? E aí, quantas? Disseram lá no chat, eu não estava nem vendo, né? Caio, alguém quer se pronunciar no microfone? 3. Parabéns, Caio. 3 fórmulas. Quais são as 3 fórmulas? Quais são as 3 fórmulas? E aí? Quais são as 3 fórmulas? Vovô é ateu, sorvetão e torricélio. Vovô é ateu, sorvetão e torricélio. Não existe sorvetinho. Não, vamos lá. Vovô é ateu. V igual a V0, mais ou menos GT. E aí, gente, alguma pergunta? Entenderam por que aqui eu coloquei simultaneamente os 2 sinais ao mesmo tempo? Eles estão juntos aqui, né? Ó, mais e menos. Por que está ao mesmo tempo esses 2 sinais mais e menos? E aí? Alguém? Semana passada, não foi? Ninguém? Ah, rapaz. Ninguém? Porque tem que fazer... Não. Porque, pronto, olha lá, Camila respondeu. Porque a questão, professor, da subida e da descida. Isso daqui é o G. É G de quê? Não é G de gato, não. É G de gravidade. A gravidade, professor, a gravidade para cima é negativa e para baixo é positiva. Ou seja, quando eu estou subindo, o objeto, o corpo lá, ele vai estar desacelerando, então é negativo. Quando ele está descendo, é como o Matuto diz, né? Ele está pegando embalagem, ele está embalando. Então vai estar a velocidade aumentando. Então, com relação à gravidade, o movimento está se contribuindo, né? Aumentando. Então, a gravidade é positiva. Entendeu? Então, esse mais, esse menos, é só subir, só analisar se está subindo ou descendo. Na subida, a gravidade é menos. Na descida, a gravidade é mais. Pronto. Isso é o que tem que você estar atento. Tranquilo? Isso é a primeira coisa que você tem que estar atento com relação aos sinais. Ah, professor, vovô é ateu, qual é a outra forma? Sorvetão, H igual a H0 mais V0T mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. E aí, gente, alguma pergunta sobre o sorvetão? Sobre o sorvetão? Alguém pode dizer, professor, o senhor acabou de dizer que tem um sinal de mais ou menos. Observe. Aí aqui, por que V0 não tem mais ou menos? O sinal de mais ou menos é somente onde tiver gravidade. Observe que aqui não tem gravidade. A gravidade está aqui, olha. A gravidade está aqui, do lado do T. Tá vendo? Então, só vai ter o mais ou menos aqui. No G. Aonde tiver o G. Ah, professor, não tem G. Então, não coloca mais ou menos. Não coloca mais ou menos. Não coloca... Tem G, coloca mais ou menos. Tranquilo? E a última forma? Vovô é ateu, sorvetão e o último é torricélio. Como é torricélio? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G delta H. E aí, gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, gente, nessas questões, o aluno vai lá fazer o Enem, fazer o vestibular. Nessas questões sobre movimento vertical, eu só tenho apenas essas 3 fórmulas. 3 fórmulas. Eu vou até o sorvetão e torcedor. Então, está aqui a situação e eu quero saber, dessas 3 fórmulas, qual é a que eu vou usar nessa questão? Eu posso usar a torricélio, sim ou não? Questão da semana passada, né? Ninguém. E, gente, não, Caio, eu vou começar a fazer o seguinte, pronto, teve aí a pergunta da moça, não foi, professor? Essas questões caem no Enem, e a gente falou que passamos muito tempo trabalhando. Por que a gente está passando muito tempo trabalhando a questão? Porque fica esse vazio, gente, fica essa lacuna. Não existe a comunicação. O professor fica desesperado, meu Deus do céu, ninguém está entendendo nada, ninguém está sabendo nada, ninguém está aprendendo nada. Então, exaustivamente, cansativamente, eu vou ficar repetindo. E, por incrível que pareça, foi horrível. Passamos o 2º bimestre com 8 aulas, trabalhando 8 aulas numa mesma questão. Ou seja, perdemos tempo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o que a gente estava fazendo no ano passado. Não vão ser aulas mais remotas, simultâneas, vão ser aulas gravadas. Porque a aula gravada bem aqui, o assunto está meia hora, acabou, eu jogo. Já que, para que eu vou ficar aqui remotamente? Para que eu vou ficar aqui simultaneamente? Não se pressupõe que seria um diálogo, uma conversação. Não está tendo diálogo, conversação, então vai ser um monólogo. Eu vou gravar as aulas e vou postar. Aí assim a gente segue e completa todo o conteúdo como falaram.
Professor, esse conteúdo é no Enem? Professor, a gente tá dentro do ritmo, porque aqui a gente está perdendo tempo, gente, não está tendo comunicação. E aí, cada vez mais, eu vou diminuindo o ritmo. Não vou sair do campo, eu vou ficar repetindo isso daqui exaustivamente, sem parar. Então, tem que ter a comunicação para o professor ver o ritmo, o professor ver até onde a gente está alcançando, até onde a gente está caminhando, para a gente ir mais ou ir menos. Como não está tendo retorno, aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a coordenação e dizer, não, professor, olha, não está funcionando primeiro, mas remotamente. Se é remotamente, está aqui o professor, sozinho. Então, é muito melhor eu gravar a aula, fico muito mais bonito, vou me pentear, me organizar bem direitinho, tudo bem mais bonito, bem mais dinâmico, e colocar em meia hora um conteúdo e exercício na outra meia hora. O ano passado, a gente deu absolutamente todo o conteúdo. Por quê? Porque as aulas estavam sendo gravadas. A gente gravava, não existia pergunta, não existia interação do aluno, gravava meia hora era exercício, jogava, acabava. Então, a gente completou, antes de chegar no final do ano, a gente completou o conteúdo. Muito dinâmico, muito eficiente. Agora aqui, sinceramente, a gente está vendo perda de tempo. Estamos perdendo tempo. O professor está aqui, não sai do campo, porque se preocupa que o aluno não esteja entendendo, então ele repete, e continuam não interagindo. Gente, sinceramente, é muito melhor o aluno dizer, professor, é porque eu não estou entendendo nada, eu não entendo absolutamente nada. Alguém, ou se não, dizendo assim, não, professor, é porque eu fico acanhado porque está gravando. Aí, pelo amor de Deus, aí a gente vai fazer o quê, né? Então, vamos lá. Qual é a única forma que eu não posso usar? A única forma que eu não posso usar dessas três é Torricelli. Alguém sabe dizer porque eu não posso usar Torricelli? Cadê? A Marina chegou, não foi? Pronto, foi uma das perguntou. E aí, por que eu não posso usar Torricelli? Porque Torricelli, professor, é a única que não tem tempo. Se a questão deu tempo, então eu preciso de uma forma que tenha tempo. Observe que das três, a primeira tem tempo, a segunda tem tempo, já a terceira não tem tempo. Tranquilo? Então, logo de cara, eu descarto a terceira, porque não tem tempo. Vai me restar só quem? A primeira e a segunda. Vovô é ateu e sorvetão. Ah, professor, entre essas duas, vou descartar também sorvetão, porque a questão não deu altura. Observe que sorvetão eu precisaria de altura. Então, a questão só me fala situações sobre velocidade e tempo. Então, a única forma que tem velocidades e tempo é o vovô. Como é que perguntou? Era a Eduardo. primeira. Pronto, Eduardo. Então, vamos lá. A única forma que eu vou usar é vovô é ateu. Vamos lá. V igual a V0, mais ou menos. Eu quero analisar na subida. Menos. Mais ou menos. E Menos. aí? Menos, parabéns. Menos GT. Acabou-se. Então, gente, é como se fosse um jogo, é uma brincadeira. Você tem que analisar ali no jogo quem é que você vai utilizar. Ah, professor, das três já sei quem é que eu vou utilizar. Acabou essa questão. A física acabou, agora é matemática. Vou substituir os valores para resolver a matemática. Aqui é a equação da matemática, né? Ah, professor, quais são os valores? V, velocidade final. Eu sei que lá em cima a velocidade final é zero. Velocidade inicial é o que a questão quer, repete-se. Menos G. Quanto é o G? A gente falou semana passada, né? O G é quanto? O G sempre é 9,8. Mas só que para facilitar, pronto, olha lá, Caio colocou, né? Para facilitar os cálculos, a questão pede para arredondar 10. 10, parabéns. Vezes T. Qual é o T? O T vai ser quanto? Vai ser igual a V0 menos 10 vezes 5, 50. Menos 50. Vem para cá o quê? Mais 50. Então, V0 é igual a mais 50. Qual unidade? Metros por segundo. Alguma pergunta, gente? Isso daqui foi a questão da Não. semana passada. Foi, ó. Questão da semana passada, a gente tinha respondido essa questão. Só uma única questão. E mais uma vez, ó, em meia hora, respondemos mais uma vez uma única. Na verdade, nem respondeu, a gente repetiu a da semana passada. Foi? Então, nessa questão aqui, entenderam alguma pergunta? Alguma dúvida? Primeiro, professor, para que essa bolinha ela suba
e desça durante 10 segundos, esse tempo de subir e descer durante 10 segundos, ela tem que ser lançada com uma velocidade de 50 metros por segundo. Se ela não for lançada com 50 metros por segundo, ela não sobe e desce durante 10 segundos. Ela vai, professor, menos de 50 metros por segundo. Ela vai demorar menos tempo. Aqui ela demorou 10 segundos para subir e descer. Se a velocidade for menor, ela vai passar menos tempo no ar, subindo e descendo. É essa a ideia. Entenderam, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos fazer a segunda, né? Já que essa daqui foi a primeira, foi da semana passada. Vou colocar aqui a segunda para a gente seguir. Observem que eu não vou apagar as fórmulazinhas aqui do lado. Então, já uma outra dica para você. Primeira coisa, professor, vou fazer o Enem, vou fazer o vestibular. Primeira coisa, rascunhe lá no seu rascunho as fórmulas que eu tenho. Vou colocar, mesmo que você não vá usar todas, mas você já rascunhe lá no cantinho da prova todas as questões, todas as fórmulas que você vai usar. Então, de propósito, dessa mesma forma, eu vou deixar as fórmulas aqui, as 3 fórmulas, para quando a gente for responder a questão, a gente identificar qual é a fórmula que a gente vai usar. Então, vamos lá. Segunda questão, né? Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte. Observem aí a segunda questão. Ela diz: um corpo é arremessado verticalmente para cima. Mesma situação igual a 1, né? Ele é arremessado verticalmente para cima do solo, com velocidade escalar de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o que se pede abaixo. Pronto. Então, é a mesma situação da 1. Poderia ser o inverso, né? A 1 foi de baixo para cima, a 2 podia ser de cima para baixo. Mas continua a mesma situação. Mas vamos ver agora se vai mudar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos supor que isso daqui seja o chão, né? Estou no nível do chão, lá embaixo, no chão, no solo, e pego uma bola, uma pedra, um objeto qualquer, e arremesso verticalmente para cima. Arremessei verticalmente para cima. A diferença da questão 1 é o seguinte: ele diz que essa pedra, esse corpo, é arremessado verticalmente para cima com a velocidade de 30 metros por segundo. Pronto, vou apagar aqui, né? Para a gente fazer os cálculos dessa segunda. Vamos lá. O valor que ele dá é 30 metros por segundo. E aí, 30 metros por segundo é o valor de quem? É o valor de tempo? É o valor de espaço? É o valor de aceleração? O que é 30 metros por segundo? É o valor de quê? Do tempo. Do tempo. Observe, metros por segundo. Parabéns, Camilo, pela participação. Ajuda aí. Mais alguém quer participar? O que é metros por segundo? Metros por segundo. Alguém quer saber? Me diga aí a hora. São que horas? São 3 metros por segundo. Ninguém diz isso, né? Então, tempo era se fosse só segundo. Mas parabéns, Camilo. Pronto. O William falou lá no chat, né? É velocidade. Então, gente, nesse primeiro momento, a gente já passou desde o primeiro bimestre identificando grandezas, não foi? Quais são as grandezas e suas unidades? Tempo é segundos, espaço é metro, velocidade é metro por segundo e aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, pelo menos identificar grandezas e respectivas unidades. Professor, então essa pedrinha, esse objeto, ele é lançado para cima, é jogado, arremessado para cima, com a velocidade de 30 metros por segundo. A William disse lá no chat, não foi? Então, a pedrinha vai subir, subir, subir. Vamos dizer que atinja... Vamos dizer não, com certeza ele vai chegar num certo ponto máximo, né? Vai chegar numa certa altura máxima, H máximo. H de altura, né? Altura máxima. Quando ele chegar na altura máxima, o que ele faz na altura máxima? A velocidade dele vai ser igual a 0. Ele tem que parar para poder voltar. Aí eu quero saber, então aqui, eu coloquei de propósito 2 velocidades. Uma velocidade e outra velocidade. Essa velocidade lá embaixo é velocidade inicial ou final? E aí? Essa velocidade aqui é velocidade inicial ou final? A velocidade embaixo. Caio colocou lá, velocidade inicial. Parabéns, Caio. Agora pergunta, ela é inicial só porque está embaixo? Se tivesse em cima ia ser final? É por isso? É, Caio? Por que lá embaixo é
inicial. E aí, Eduardo, Camila, alguém quer arriscar dizer por que aqui embaixo é velocidade inicial? Ah, professor, ela é inicial simplesmente pelo contexto da questão, a situação. Ele está dizendo que de baixo é lançado. Acabou. Não importa se é de baixo, de cima. De onde é lançado é a velocidade inicial. Simples assim. Então, ela é lançado inicialmente, né, ó, lá de baixo para cima com essa velocidade. Aí ele quer saber, pronto, a partir disso, defina qual vai ser. Letra A. Qual vai ser a altura? Não, letra A, o tempo de subida. Pronto. Letra B, qual é o tempo de subida? Pronto, tempo de subida. E aí, primeiro, são esses os valores que a gente tem. Então, primeiro, professor, na letra A, ele quer saber o tempo de subida. Então, para eu encontrar esse valor, para eu fazer os meus cálculos e encontrar o valor do tempo de subida, eu tenho três fórmulas, três possíveis, né? Três possibilidades. Dessas três fórmulas, qual é a que eu vou usar para encontrar o tempo? Logo de cara, eu posso usar a Torricelli, sim ou não? Posso usar a equação de Torricelli? Se a questão quer o tempo, eu posso usar a Torricelli, sim ou não? Cadê? O William não colocou no chat, né? Não. Por que eu não posso usar a Torricelli? Porque, professor, Torricelli é a única fórmula aqui que não tem tempo. Das três, é a única que não tem tempo. Tá, se o senhor quer tempo, como é que eu vou usar a única que não vai me dar o tempo? Então, logo de cara, você descarta. Não posso usar a Torricelli. Professor, então me restam duas. Ou vovô é ateu ou sorvetão. Qual das duas eu vou usar? Vovô é ateu ou sorvetão? Tempo de subida. E aí? Pronto, olha o William lá. Com certeza, professor, é a primeira. Por quê? Porque a primeira dá as velocidades. Olha aqui, eu tenho as velocidades. Então, eu vou usar a primeira. Então, logo de cara, eu descarto essas duas. Vou trabalhar com qual forma? V igual a V0, GT. Pergunta. Esse sinal de mais ou menos, eu vou colocar aqui ou mais ou menos. Qual é que eu vou colocar? Mais ou menos. Eu quero saber a subida. Então, na subida, o G é menos. Na descida, o G é mais. Simples assim. Então, a observação que você tem que ter é o seguinte. O G na subida, ele é menos. O G na descida, ele é mais. Acabou. Professor, já identifiquei qual é a minha fórmula. Já localizei aqui, já sei, já identifiquei qual é o sinal. Acabou. Agora eu vou substituir os valores. Quais são os valores que eu vou substituir? Velocidade final. Quanto é a velocidade final? Velocidade final é quanto? E aí, alguém sabe? Velocidade final é zero. Tá, professor? Por que é zero? Porque na altura máxima ela para. Velocidade inicial é quanto? 30 menos G. Quanto é G? A questão disse ali, né? Nem precisava dizer, mas ela disse. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele disse aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. No caso, a aceleração dos corpos sob a gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qualquer corpo, qualquer objeto, ele acelera com esse valor na gravidade da Terra. Ou seja, ele se movimenta, né, acelerando com esse valor. Então, menos G é 10 vezes T. Quanto é T? T é quanto? Professor, T é exatamente o que ele quer. Ele quer o T. Então, repete-se. Tudo o que quiser, repete-se. Tempo de subida. Aí, agora eu vou organizar a minha equação. Tá, professor? Isso daqui não é incógnita, não é o valor que eu quero? Então, tá menos. Passo para cá, mais. Porque lá na matemática vocês estão acostumados a fazer X, né? Seria 10x. Professor, mas está menos. Vamos organizar para o primeiro membro. Passar para o primeiro membro, mudando o sinal. Então, está menos, vai para lá mais. Então, vai ficar 10, T, vai ser igual. Do lado de cá vai permanecer o 30. Então, não altera, não muda nada. Permanece o 30. Professor, está multiplicando. Passa para lá o quê? Tempo de subida vai ser igual. Está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ser 30 dividido por 10. Tempo de subida vai ser quanto? E aí, quanto é o tempo de subida?
Tempo de subida é 30 dividido por 10, 3. 3 o quê? Qual o valor? 3 segundos. O Caio, não foi? Parabéns, Caio. São dois, né? Tem um Caio e o Kaique. Foi o Caio agora. Olha lá. 3 segundos. Então, o tempo de subida são 3 segundos. Ah, professor, letra A. Ele quer saber qual é o tempo de subida. Então, essa questão, gente, basicamente, foi só você usar o vovô é ateu para encontrar o tempo. Então, observe que, independente de qual a fórmula eu esteja trabalhando, eu posso encontrar vários valores naquela fórmula. Aqui, observe que eu posso encontrar o valor de velocidade final, posso ter outra situação querendo velocidade inicial, posso ter outra situação querendo gravidade, se bem que eu já conheço a gravidade, e posso ter outra situação querendo o valor do tempo. Então, observe que numa única fórmula eu posso trabalhar 4 possibilidades, 4 diferentes situações, para encontrar diferentes valores. Ou velocidade final, inicial, gravidade ou tempo. Porque tem gente aí que diz, professor, toda vez que eu for trabalhar o vovô é ateu, eu vou querer encontrar velocidade inicial, como foi na primeira questão? Não. Recorram aí, observem aí que a primeira questão, o vovô é ateu queria velocidade inicial. Já na segunda questão, estou usando a mesma fórmula do vovô é ateu, mas para calcular o tempo de subida. Aí a questão diz, se o tempo de subida são 3 segundos, qual vai ser o tempo de descida? O tempo de descida vai ser de quanto? E aí, quanto é que vai ser o tempo de descida? O William disse lá 3. Mas só que a questão ela vai mais longe. E ela diz, eu não quero que você adote aquele conceito de que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Eu quero que você agora me prove, eu quero que você me mostre que o tempo de descida vão ser 3 segundos. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá, vou apagar aqui para provar, para mostrar a vocês que tem que ser exatamente o mesmo valor. Então, olha lá. Eu vou colocar essa questão aqui, gente. Olha lá. Para fazer um comparativo. Então, não posso apagar. Olha lá. A bola ela é lançada de baixo, né? Arremessada de baixo. A velocidade inicial de 30 metros por segundo. Chega lá em cima, velocidade final, isso daqui por interpretação, você sabe que a velocidade final lá em cima, na altura máxima, vai ser V igual a 0. A velocidade dela é igual a 0. Aí eu quero saber. Tá, professor? Eu quero saber agora qual vai ser o tempo de descida. Qual é o tempo de descida? Então, lá. Eu vou pegar essa mesma situação, só que ao invés de ser de baixo para cima, pronto, o William já botou lá. Eu vou fazer de cima para baixo, é como se fosse um filme. Eu vou pegar o filme e vou inverter ele. Professor, eu vou pegar o filme e vou inverter. Esse daqui é de baixo para cima. Vou fazer agora de cima para baixo. Como é que seria de cima para baixo? Professor, de cima para baixo, a bolinha ela iria ser solta. Então, seria a velocidade inicial. Quanto seria a velocidade inicial dela? Se ela é solta, se ela é largada, se ela é abandonada, qual é a velocidade inicial dela? E aí? Ninguém? Quando ela é solta, quando ela é largada, quando é abandonada, a velocidade inicial é 0. A velocidade inicial é 0. Então, anotem essa observação aí no cantinho do caderno, né? Velocidade inicial igual a 0. Professor, soltei, larguei. Essa pedrinha ela vai descer. Vai descer. Quando chegar lá no solo, a velocidade dela vai ser velocidade final ou velocidade inicial? Observe que agora eu mudei o sentido. Antes era de baixo para cima. Agora é de cima para baixo. Professor, se de baixo para cima ela foi lançada com 30, chegar na altura máxima com velocidade 0 para parar e voltar. Aí agora eu estou analisando de cima para baixo. Estou lá de cima, soltei. Larguei a pedra, então soltei, larguei. A velocidade inicial é 0. Quando ela chegar lá embaixo, a velocidade vai ser inicial ou final? E aí, Thalita? Não. Camille? Quem mais? Ninguém? Vai ser velocidade final, né, gente? Concorda? Se eu estou analisando a situação lá em cima, inicial, lá embaixo, final. Agora, quanto é que vai ser a velocidade lá embaixo? Alguém sabe dizer? E aí, William? A velocidade final lá embaixo, a pedrinha vai chegar lá embaixo com que velocidade? Alguém? Vai chegar lá embaixo, gente, com exatos 30 metros por segundo. Alguém sabe dizer por quê? Eduardo colocou lá, não foi? Sabe dizer porque ele vai chegar exatamente com 30 metros por segundo?
Professor, porque se eu estou analisando na mesma situação, a altura vai permanecer, vai ser a mesma altura. E na mesma altura, os valores eles se mantêm. Ah, se era no tempo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se é na velocidade, a velocidade que ela tem que ser lançada inicialmente de baixo para cima, vai ser exatamente a velocidade que ela vai atingir quando retornar 30 metros por segundo. E aí, tranquilo? Alguma pergunta? Então, gente, a situação é essa. Qual é a forma que eu vou usar? Já sei que a forma que eu vou usar é o mesmo valor ateu. V igual a V0 GT. Mas a pergunta agora é, na descida, o G é positivo ou é negativo? Na descida. E aí? Negativo. Na descida, o G é positivo. Parabéns. Então, agora é só substituir os valores. A velocidade final lá embaixo vai ser quanto? 30. Não, vai ser igual. A velocidade inicial lá em cima é quanto? 0. Mais a gravidade é 10. Tempo de descida, que é o que eu quero, repete-se. Ah, professor, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o tempo de descida vai ser igual a 30 dividido por 10. O tempo de descida é quanto? O tempo de descida é igual a 3 segundos. Alguém pode dizer, tá, professor, olha lá, a mesma coisa que nós encontramos. Tempo de subida 3 segundos, tempo de descida 3 segundos. Então, gente, é óbvio que era para dar o mesmo valor, porque aqui eu mantive o mesmo valor. Mas eu mantive o mesmo valor e só inverti o que era inicial, passou a ser final. O que era final passou a ser inicial. Porque eu inverti a ordem do movimento, o sentido. Ah, professor, antes era de baixo para cima, agora é de cima para baixo. E eu sei a ideia de que se a altura é permanecida a mesma, então esses valores sempre vão ser os mesmos. O tempo de subida é igual ao tempo de descida e a velocidade com que ele retorna vai ser o mesmo. Ah, foi lançado com 30 metros por segundo. Quando voltar, vai voltar com 30 metros por segundo. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Pronto. Isso é a letra A, não foi? Agora eu vou ter que apagar aqui para fazer a letra B. Fazer a letra B. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Aproveitem. Hoje é o último dia. Próximo simulado, simulado 3. O assunto vai ser esse, movimento vertical. Então vamos lá. A, B. Questão B. Questão B ele quer saber qual vai ser a altura máxima. Pronto. Olha aí. A altura máxima. Qual vai ser a altura máxima que esse corpo, que essa pedra, esse objeto vai atingir? Então, lá. Ah, professor, ele quer saber a altura máxima, exatamente esse valor aqui. Aí eu posso analisar de baixo para cima ou de cima para baixo, mesma coisa. Não importa. Mas vamos trabalhar aqui como a questão foi enunciada no começo, né? No seu enunciado, de baixo para cima. Então, lá. Se eu quero a altura máxima eu tenho 3 fórmulas. Das 3 fórmulas que eu tenho, logo de cara, qual é a que eu não posso usar? Eu posso usar vovô é ateu? Sim ou não? Para encontrar altura. Pronto, o cara lá. Não posso, professor. Vovô é ateu, não tem altura, só tem velocidade, gravidade e tempo. Então, a altura máxima, logo de cara eu descarto vovô é ateu. Então, observe que essa questão já é diferente das duas anteriores. Não é nem igual à primeira e nem igual à segunda. Porque eu já descartei logo de cara vovô é ateu. Ah, professor, vai me sobrar as duas, sorvetão ou Torricelli. Qual das duas eu vou usar? Sorvetão ou Torricelli? Eu poderia usar qualquer uma das duas. Camila disse lá, sorvetão. Parabéns, Camila. Poderia usar qualquer uma das duas. Mas só que vai ser muito mais fácil usar a primeira. O sorvetão. Primeiro, no caso aqui, né? Porque essa já foi descartada. Como o Camila bem disse, usar o sorvetão. Porque é mais simples. Aí depois a gente vai ver o vovô é ateu. Ah, professor, mas por que o senhor vai querer usar o sorvetão? Porque eu não tenho tempo. Tenho tempo porque eu calculei na questão anterior. Na questão A, eu calculei tempo de subida e tempo de descida. Então, se eu já sei o tempo com relação às questões anteriores, eu posso usar sorvetão. Agora, se eu não soubesse o tempo, não me restava a possibilidade de escolha. Eu só teria que usar o Torricelli. Então, lá, vamos usar sorvetão. Como é sorvetão? Olha lá, sorvetão. H é igual a H0 mais V0T GT ao quadrado sobre 2. Como eu disse para vocês, a questão ela pode ser analisada de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas só que vamos trabalhar como foi o enunciado, como foi dados os valores, a situação no enunciado. O enunciado, ele
definiu começando de baixo ou começando de cima? Começando de baixo, né? Ele disse, foi lançada, arremessada uma pedra de baixo. Então, analisando de baixo para cima. De baixo para cima, esse G vai ser positivo ou negativo? De baixo para cima. Subindo. O G é o quê? Menos, né, gente? Subindo, o G é menos. Tranquilo? Então, lá. Acabou-se. Vamos agora substituir os valores, professor? Vamos substituir os valores. H. Quanto é H? H é o que eu quero. A altura máxima. A altura máxima. Certo? É o que eu quero. Repete-se. H0. Quanto é H0? A altura inicial. Inicialmente, ele é lançado de que altura? Ele é lançado a uma certa altura distante do chão. Ah, professor, ele foi lançado de cima de um muro. Ele foi lançado de cima de um prédio. Não, ele foi lançado exatamente do chão, a nível do solo. Então, a altura inicial dele é quanto? Quanto é a altura inicial dele? Camille disse 0. Parabéns, Camille. Olha lá, a altura inicial é igual a 0. Observem, gente, que esses valores, essas informações, a questão nem deu. Isso não foi a informação da questão. Tudo isso aqui é interpretação sua. Você está interpretando a situação. É uma pedra lançada do solo. Se é do solo, então a altura inicial é 0. Então aqui, ó, a altura inicial é 0. Certo? Mais velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? 30, certo? Vezes T. Se eu estou analisando de baixo para cima, esse T vai ser o quê? O tempo de subida. Então, onde tiver T, é tempo de subida. Quanto foi o tempo de subida que a gente encontrou? O tempo de subida foi quanto? O tempo de subida foi quanto? 3. Parabéns. Então, ó, V0 vezes o tempo de subida, vezes 3. Tudo isso menos G. Quanto é G? G é 10. Né? G é 10. G é 10 vezes T, tempo de subida. Então, ele disse 3, não. Mas observe que é T ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Acabou-se a física. Então, gente, sinceramente, a física nada mais é que você reconhecer, identificar aqui qual das 3 fórmulas. Identificou qual das 3 fórmulas, o resto é matemática. Substitui os valores, agora é matemática. Alguém pode dizer, tá, professor, mas isso é complicado demais. Então, complicado é a matemática, não é a física. Porque a física é somente saber essas fórmulas e interpretar a situação. Para saber se está subindo, se está descendo, se é a velocidade inicial, se é a velocidade final, se a altura inicial é 0, se vai parar na altura máxima, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, isso é física. Agora, resolver conta, isso é matemática. Então, chegamos aqui numa conta. Ah, professor, vamos resolver. A altura máxima. (90) menos, eu vou resolver aqui, 10 vezes 3 ao quadrado, 9, tudo isso dividido por 2. Ah, professor, vamos para a próxima parcela agora, para a próxima linha, né? Para resolver mais uma vez. 90 menos 10 vezes 9, 90, dividido por 2. Vai ser quanto? A altura máxima vai dar quanto? Vai ser igual a 90 menos 90 dividido por 2, 45. E aí, 90 menos 45 é quanto? A altura máxima é igual a... Dá quanto? Quanto é a altura máxima? A altura máxima é igual a 45. Pergunta, 45 o quê? Qual unidade? 45... E aí? 45 metros. Não. Ah, professor, essa pedrinha, ela vai atingir uma altura máxima de 45 metros. Alguma pergunta, gente? Ela atinge uma altura máxima de 45. Se ela for jogada para cima com a velocidade de 30 metros por segundo, é porque ela vai atingir a altura máxima de 45 metros. Alguma pergunta, gente? Então, fizemos questão 1, fizemos questão 2 com a A e a B. Agora vamos fazer questão 3. Vou apagar aqui. Alguma pergunta? Aproveitem as dúvidas para fazer pergunta. É o último dia, gente. É a última aula. Próxima vez que vão ver esse assunto agora é no simulado. Simulado 3.
Terceira e última questão. Semana passada eu tinha dito que ia responder 3 questões. Foi? Milena, nenhuma pergunta. Parabéns. Espero que não estejam perguntando, porque estejam entendendo. Mas observe, gente, isso acontece com todo mundo. Com os professores, a gente estudou, qualquer um. Na hora que o professor está explicando, a gente é mil maravilha, é uma coisa mais linda do mundo. A gente entendendo, acompanhando muito fácil, muito, estou entendendo tudo, eu aprendi então, porque eu entendi tudo. Quando eu vou responder o exercício, eu não sei de nada, não consigo mais. Por quê? Porque falta prática, gente. Falta prática, tem que fazer, tem que responder questão, tem que responder os exercícios, tem que tentar reproduzir o que o professor passou. Está lá o meu filho de 6 anos. A professora copiando e ele exercitando a caligrafia. Se não exercitar, gente, a caligrafia, a criança nunca vai aprender. Então, é isso que vocês têm que fazer. Tem que assistir aqui, como a Milena bem disse, né? Não, professor, nenhuma pergunta. Estou entendendo tudo, sem nenhuma dúvida. Mas depois tem que fazer a questão. Não é você querer se boicotar. Ah, não, eu vou fazer aqui, copiar e vou mandar para ele. É fazer a questão, rapaz. Aí como é que você vai saber que entendeu, saber que aprendeu, saber as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas? Então é correr atrás, gente. Correr atrás e aproveitar o máximo possível. Então, vamos lá. Questão 3. Sim, questão 3 diz o seguinte. Sabendo que uma criança foi até um poço, sabe um poço? Então tinha um poço lá, e ele queria saber qual era a profundidade do poço, qual era a fundura do poço. Alguns podem apresentar vários métodos lá para saber. Ah, não, o camarada se joga lá embaixo, vai medir. Não, pega uma trem, vai medir. A outra possibilidade é trabalhar essa questão do movimento vertical. Tá aí, alguns podem dizer. A moça perguntou isso, cai no Enem, professor, tá aqui, ó. Isso aqui é para o dia a dia, para o cotidiano. Você agora já sabe calcular qual é a altura. Ah, professor, estava lá em cima de um prédio, queria saber a altura do prédio. Então, basta ter um cronômetro. É essa a situação. A questão diz o seguinte. A criança soltou uma pedra de cima do poço. E essa pedra foi descendo, chegou lá embaixo. Mas quando ela soltou a pedra, ela ficou cronometrando. Ela observou que essa pedra demorou exatos 2 segundos para descer. Se a pedra demorou 2 segundos para descer, qual é a altura desse poço? Qual é a profundidade desse poço? A altura máxima, certo? Seria isso, né? Qual é a profundidade desse poço? Então, vamos lá, em 3 minutos responder essa questão, né? Então, vamos lá, gente. E aí, logo de cara, qual é a fórmula que eu vou usar? Tá, professor? Os valores que ele deu, 2 segundos. 2 segundos é o valor de quem? 2 segundos é o valor de velocidade, de tempo, de espaço, de aceleração. 2 segundos é o valor de quê? Pronto, Camila já colocou lá. 2 segundos é o valor do tempo, professor. Segundos é tempo. Mas é tempo de subida ou descida? Tempo de descida, descendo, está descendo a pedra. O guri quer saber qual é a altura, qual é a profundidade do poço. Sabe só que tem 2 segundos para a pedra descer. Ah, professor, se tem tempo, então logo de cara eu não vou usar torre-seno. Posso usar vovô é ateu ou sorvetão. Mas, como o Camilo bem disse, óbvio que vai ser sorvetão, porque eu quero altura. Vovô é ateu, não tem altura. Então, gente, é pelos indícios. Ó. Tem tempo e altura. Tempo, não uso torre-seno. Posso ser sorvetão ou vovô é ateu. Mas vovô é ateu não tem altura. Acabou-se. É sorvetão. Vamos lá, pegar sorvetão. Quem é sorvetão? H igual H0 mais V0T mais ou menos G T ao quadrado sobre 2. Aqui o G vai ser mais ou menos. É na descida, professor. Se é na descida, o G é mais. Simples assim. Vamos lá, faltando um minuto. A altura vai ser, olha lá. Essa altura aqui, gente, observem que essas duas alturas aqui, se eu passar esse subtraindo, H menos H0. Isso daqui vai ser, o que é H menos H0? É a altura, é a variação da altura, ou seja, esse tamanho aqui. Esse tamanho, tá? Vai ser igual a V0. Quem é V0? V0 é quanto? Foi largado, professor. Velocidade inicial largada é 0. Então vai ser 0 vezes 2. Mais, quem é G? G é quanto? 10 vezes T, 2 ao quadrado sobre 2. Vamos responder isso. Delta H vai ser igual 0 vezes 2, 0. Aí aqui, 10 vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. Delta H vai ser quanto? 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2 dá quanto? Delta H dá quanto? 20. 20 o quê? Qual a unidade? E aí?
20 metros. Então, qual é a profundidade? Qual é a altura desse poço? Ele tem 20 metros, professor, porque se a pedrinha demorou 2 segundos descendo, é porque ele tem 20 metros. E aí, gente, alguém entendeu? Alguém tem dúvida? Alguma pergunta? Como essa aula está sendo gravada, você vai pausar isso, vai voltar, vai repetir, vai ver novamente umas 2, 3 vezes para entender isso direitinho. Não é difícil. Observe que a gente usou sorvetão, robô é ateu, faltou só a torre série, né? 9 horas, já encerrou no nosso horário, né? Mas, como sempre a gente diz, ó, vai ficar as questões lá na plataforma, tem um chat para você interagir. Essa semana, vários alunos tiraram dúvidas, eu fazia a questão, trabalhava com aluno, dizia se estava certo ou não. Então, aproveite o máximo possível. Tranquilo, gente? É isso aí. Parabéns aos que estão fazendo. Corra atrás e vamos ver se a gente melhora essa interação. O A, o B e o C é direto perguntando, sem medo, sem se envergonhar, é aproveitar. O D, E e F está difícil, está oneroso, está trabalhoso, mas vamos trabalhando aos poucos. Tranquilo, gente? Valeuzão, parabéns, boa sorte, até mais, gente. Valeuzão, professora Carmélia, até daqui a pouco. Tchau, professor, até daqui a pouco. Até mais, professor. Até a próxima aula.